Eu sou o Gustavo Borges, seu narrador vampiresco, e agora vamos dar início ao segundo episódio da série Entrevista com o Vampiro. Bem, disse com o olhar ainda fixo na janela. Ele começou a ter visões. A princípio não nos disse claramente o que acontecia, e simplesmente parou de fazer as refeições conosco. Morava na capela. Podia ser encontrado a qualquer hora do dia ou da noite, ajoelhado sobre as pedras lisas do altar, e a própria capela foi deixada de lado. Parou de cuidar das velas, de trocar as toalhas do altar e até mesmo de varrer as folhas. Numa noite fiquei realmente preocupado ao passar uma hora inteira observando, sem que ele levantasse nem relaxasse os braços que mantinha esticado em forma de cruz. Os escravos todos achavam que ele estava louco. O vampiro ergueu as sobrancelhas como se meditasse. Eu estava convencido que não passava de excesso de zelo em seu amor por Deus. Talvez tivesse ido longe demais, e então falou comigo a respeito das visões. Tanto São Domênico quanto a Sagrada Virgem Maria tinham ido até ele na capela. Tinham-lhe dito que deveria vender as nossas propriedades em Louisiana, assim como tudo que possuísse, e usar o dinheiro para servir Deus na França. Meu irmão deveria ser um grande líder religioso. Deveria retornar à França à sua antiga fé para lutar contra o ateísmo e a revolução. E é claro que não tinha nenhum dinheiro próprio. Eu deveria vender as plantações e as nossas próprias casas em Nova Orleans e lhe dar o dinheiro. O vampiro parou novamente, e o rapaz permaneceu sentado imóvel observando espantado. Ah, desculpe, murmurou. O que disse? Vendeu as plantações? Não, respondeu o vampiro, com o rosto tão calmo quanto no início. Ri dele, e ele ficou enfurecido. Insistiu que a ordem vinha da própria Virgem Maria. Quem eu era para desrespeitá-la? Quem, na verdade? O vampiro se fez essa pergunta em voz baixa, como se pensasse sobre isso novamente. Quem, na verdade? E quanto mais ele tentava me convencer, mais eu ria. Disse que aquilo era um absurdo, que era um absurdo de uma mente imatura e até mesmo mórbida. Disse que a capela havia sido um erro, e iria derrubá-la. Ele iria para a escola em Nova Orleans e tiraria aquelas ideias loucas da cabeça. Não me lembro de tudo o que disse, mas me lembro da sensação. Por trás da minha perruptória negativa havia raiva e decepção. Ele estava profundamente desapontado. Não acreditava absolutamente nele. Mas é compreensível, disse o rapaz rapidamente, quando o vampiro parou de falar. Sua expressão de espanto havia se abrandado. Quer dizer, será que alguém poderia acreditar nele? É assim tão compreensível? O vampiro olhou para o rapaz. Acho que talvez tenha sido um imenso egoísmo. Deixe-me explicar. Amava meu irmão, como já lhe disse, e às vezes acreditava que era um santo em vida. Encorajei-a a rezar e a meditar. Como falei, desejava levá-lo para o seminário. E se alguém tivesse me dito que havia um santo em Arles ou em Londres que tinha visões, eu teria acreditado. Era católico. Acreditava em santos, acendia círios diante de suas estátuas de mármore, colocadas nas igrejas. Conhecia suas imagens, seus símbolos, seus nomes. Mas não acreditei, não podia acreditar em meu irmão. Não somente neguei que tivesse visões, como não parei para pensar no assunto por nenhum instante. E bem, por quê? Porque era meu irmão. Poderia ser religioso, estranho, mas um Francisco de Assis? Não. Não, meu irmão. Nenhum irmão meu poderia ser tal coisa. Isso é egoísmo, compreende? O rapaz pensou antes de responder, e depois balançou a cabeça e disse sim. Ao menos pensou em tê-lo feito. Talvez ele tivesse visões, disse o vampiro. Então você não consegue saber agora se ele tinha ou não? Não, mas sei que nunca duvidou dessa convicção, em nenhum segundo sequer. Sei disso agora e sabia na noite que deixou meu quarto desnorteado e entristecido. Jamais vacilou um só instante. E em poucos minutos estava morto. Como? Perguntou o rapaz. Simplesmente atravessou a porta, penetrou na galeria e parou por um instante no topo da escadaria de tijolos. E então caiu. Estava morto quando cheguei lá embaixo, com o pescoço quebrado. O vampiro meneou a cabeça constantemente, mas seu rosto permaneceu sereno. Viu-o cair? Perguntou o rapaz. Perdeu o equilíbrio? Não. Mas 2 criados assistiram. Disseram que olhou para cima exatamente como se tivesse visto algo no ar. Seu corpo todo se inclinou como se fosse empurrado pelo vento. Um deles disse que quando caiu parecia querer dizer alguma coisa. Também pensei que estava prestes a dizer algo, mas nesse momento me afastei da janela. Estava de costas quando ouvi o barulho. Olhou para o gravador. Jamais me perdoei. Sinto-me responsável por sua morte, disse. E todos pareceram pensar o mesmo. Mas como podiam? Disse que o viram cair. Não era uma acusação direta. Simplesmente sabiam que algo desagradável havia acontecido entre nós.
Tínhamos discutido minutos antes da queda. Os criados nos ouviram, minha mãe nos ouviu. Minha mãe não pôde deixar de me perguntar o que havia acontecido e por que o meu irmão, que era tão calmo, havia gritado. E então minha irmã chegou e eu obviamente me recusei a responder. Estava tão profundamente chocado e entristecido que não tinha paciência com ninguém, somente uma vaga determinação de que não deveriam saber de suas visões. Não deveriam saber que afinal não havia se tornado um santo, mas um fanático. Minha irmã preferiu ficar na cama em algum lugar do que enfrentar o enterro, e minha mãe disse a todos que algo horrível que eu não queria revelar havia acontecido em meu quarto. Até a polícia me interrogou a pedido de minha própria mãe. Finalmente o padre veio me ver e exigiu saber o que havia se passado. Não disse a ninguém. Falei que tinha sido uma simples discussão. Não estava na galeria quando ele caiu, protestei, e todos me encaravam como se eu o tivesse assassinado. Eu senti que tinha feito. Passei 2 dias ao lado do seu caixão, pensando, eu o matei. Fitei o seu rosto até que as manchas aparecessem aos meus olhos e quase desmaiei. A parte posterior do seu crânio tinha se estatelado no chão e sua cabeça tomava uma forma estranha sob o travesseiro. Obriguei-me a fitá-lo, a observá-lo, simplesmente porque mal podia suportar a dor e o cheiro da decomposição, e por várias e várias vezes tive a tentação de abrir os seus olhos. Foram todos os maus pensamentos, maus desejos. A ideia principal era esta: eu ri do meu irmão. Não acreditei nele, não fui delicado, e ele caiu por minha causa. Isso realmente aconteceu, não foi? Sussurrou o jovem. Está me contando algo? Isso é verdade. É, disse o vampiro, sem demonstrar surpresa. Quero continuar a lhe contar. Mas seu olhar ignorou o menino e se voltou para a janela. Demonstrava pouco interesse pelo rapaz, que parecia ocupado com alguma silenciosa luta interna. Mas você disse que você não sabia das visões. Que você, um vampiro, não tem certeza de que eu quero colocar tudo em ordem, disse o vampiro. Quero continuar a lhe contar as coisas da forma como aconteceram. Não sabia a respeito das visões, até este dia. Parou novamente de falar, até que o rapaz disse, sim, por favor, continue. Bem, quis vender as plantações. Não queria jamais voltar a ver a casa ou a capela. Finalmente entreguei tudo a uma agência que cultivaria a terra para mim e dirigiria os negócios de modo como nunca mais precisasse voltar lá. E me mudei com minha mãe e minha irmã para uma das casas de Nova Orleans. Claro que em nenhum momento consegui me livrar do meu irmão. Não conseguia pensar em nada além do seu corpo apodrecendo no solo. Estava enterrado no cemitério de St. Louis, Nova Orleans, e fiz de tudo para evitar passar por aqueles portões. Mas mesmo assim, pensava nele constantemente, bêbado ou sóbrio. Via o seu corpo apodrecendo no caixão, e não conseguia suportar. Sonhava repetidamente que estava no topo das escadas e que segurava o seu braço, falando carinhosamente com ele, fazendo voltar para o quarto, dizendo-lhe delicadamente que acreditava nele e que precisava rezar para que eu tivesse fé. Enquanto isso, os escravos de Pointe du Lac, era esta minha fazenda, começaram a comentar que havia visto um fantasma na galeria, e o capataz não conseguiu mais manter a ordem. Nas reuniões sociais, começaram a fazer perguntas ofensivas à minha irmã a respeito do acidente, e ela ficou histérica. Não era realmente uma histérica. Simplesmente pensou que deveria reagir daquele modo e assim o fez. Passei a beber o tempo todo e a ficar em casa o mínimo possível. Vivia como um homem que queria morrer, mas não tinha coragem para fazê-lo. Andei em ruas e vielas escuras, estava sempre em cabarés. Escapei de 2 duelos mais por covardia e apatia, pois na verdade queria ser morto. E então fui atacado. Poderia ter sido qualquer um. Eu era um convite para marinheiros, ladrões, maníacos, qualquer um. Mas foi um vampiro. Pegou-me a poucos passos da porta de casa, à noite, e me deixou morto. Ou pelo menos foi o que eu pensei. Quer dizer, ele sugou seu sangue? Perguntou o rapaz. O vampiro sorriu. Sim, é assim que se faz. Mas você sobreviveu, retrucou o rapaz.